Sejam muito bem-vindos a mais um novo debate. Eu sou o professor Roberto, conhecido como professor Giló, e o assunto de hoje, no novo debate, é o centenário da Semana da Arte Moderna. Como se formou o movimento modernista no país, o contexto histórico e quais as suas implicações na cultura e na sociedade, tá? E toda em sua extensão. Para isso eu converso, ao meu lado, o professor Rodrigo Rodrigues, conhecido como professor Capim, professor de literatura. Tudo bem, professor? Fala, Gilazinho. Obrigado por ter vindo. O professor Jonas Marangoni, nosso professor de Sociologia e Filosofia. E tudo bem, professor? Tudo bem. Obrigado também por ter vindo. E eu fiquei, ontem, eu liguei na secretaria para perguntar o nome do professor do BIM, né? O nome dele, para quem não sabe, é Kleber Luiz Damasceno. O senhor Kleber Luiz Damasceno. Mas o professor BIM, nosso professor de artes aqui do colégio. Tudo certo? Obrigado, professor. Não é culpa minha. Muito bem. Ó, a semana de 22 foi um marco cultural, artístico sem precedentes, evidentemente, mas representa algo muito maior e se tornou um símbolo de um movimento. Talvez os criadores não tivessem a ideia da dimensão dos efeitos que marcariam até hoje na nossa cultura. Capim, você podia nos contar qual era o início, os primeiros sinais do modernismo, antes da semana de 22, né? Mas quais eram os sinais que deram, né, criar esse movimento nessa semana de 22, em 1922? Na verdade, a semana foi feita, na verdade, em 3 dias, né? 3 dias. Não era uma semana inteira. 13, 15, 17 eu lembro que de são números fevereiro. ímpares. 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Bom, então vamos lá. O marco histórico, quando começa oficialmente o modernismo, é até engraçado que a gente estava brincando aqui antes. O Brasil é um dos únicos lugares que tem data e hora para começar. Ó, está começando hoje, 13 de fevereiro de 1922, fechado. Só que tem um professor que fala toda aula e toda semana que mudanças não acontecem do dia para a noite. Pois é, então vocês estão rindo, mas é verdade. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente já vê essa mudança na arte como um todo faz um tempinho. Tanto é que a gente tem um período, eu vou chamar na literatura, que a gente acaba buscando nas outras artes, que é o tal do pré-modernismo, que as coisas já começaram a acontecer. Oficialmente, esse pré-modernismo começa em 1902 com a publicação de Sertões, porque já perceberam que ali já tem algo completamente diferente. Euclides da Cunha faz uma obra histórica, que só que é chamada de Monumento das Ciências Humanas, que ele coloca um monte de coisa ao mesmo tempo ali. E aí você tem uma galera como Graça Aranha com Canaã, e Monteiro Lobato, que tem uma participação fundamental na Semana da Arte Moderna, a gente vai começar a falar daqui a pouco, da briga dele e tudo mais. Só que, na verdade, essa movimentação ela começa lá na Europa. Essa é a sacada. Tá? Por quê? Porque com toda aquela muvuca que está acontecendo de Primeira Guerra Mundial e aquela angústia desgraçada, um monte de gente começou a se organizar e começaram a pipocar movimentos artísticos. E aí, o Bim sabe exatamente, eu vou jogar a bola para ele aqui, que são os tais movimentos de vanguarda. Então, É isso. Sim, mas a gente estava falando que começa, é um marco inicial, isso é importante saber para quem vai fazer exame vestibular, né? Depois está pensando nos teatros de questões, porque na verdade o modernismo já tinha começado, né? Até a Anitta Malfatti em 1917, uma grande exposição, que Monteiro Lobato, que a gente estava falando. Isso, não, mas assim, a pergunta do Gelo é quando começa? Então vamos lá. Na Europa você tem os movimentos de vanguarda. Os elementos, eu sei que sim, mas os elementos que vão realmente assim, caracterizar esse movimento da semana. Então, os movimentos são os movimentos de vanguarda, as famosas vanguardas europeias, no meio do século XX na Europa. Então a gente tem o cubismo aí, com Pablo Picasso, né? Aquela desconstrução, sintetização das formas. Vem com o futurismo, que o Jonas vai falar talvez mais ligado com o lance do fascismo aí também. Depois a gente tem o expressionismo, né? Do lance da angústia, da tristeza. Depois a gente tem o dadaísmo, que talvez seja um movimento um pouco mais
que a galera tem um pouco mais de dificuldade, porque eles vão realmente no meio da Primeira Guerra Mundial, e os caras vão contestar a arte fazendo arte, né? Depois a gente tem um surrealismo em 1924 ali, realmente do onírico, do sonho, né? Do irreal, assim. Esses movimentos vão reverberar aqui no Brasil. Então, assim, a gente vai usar o modernismo, a estética das vanguardas europeias, mas vai buscar uma identidade aí, né? Isso, então, resumindo tudo isso, estava colocando essa quantidade absurda de movimentos na Europa, alguns artistas brasileiros estavam lá. Quando eles voltaram, por conta de toda a movimentação de Primeira Guerra Mundial, tá? O que acontece? Eles trouxeram na bagagem essas influências. E aí qual foi o primeiro grande estouro e destaque? Vamos lá, é quando a Anita Malfatti, em 1917, que o Vini tinha falado, ela resolve promover uma exposição de quadros expressionistas. Fechado. Mas, Gabi, então, vamos lá. Eu posso afirmar, nós podemos então afirmar que a Anita Malfatti é a primeira artista brasileira, então, modernista? Arte mulher? Sim, eu acho assim, dessa não, fase. Não, ela quer saber. Não, o Lázaro Segal também. Não, mas ele é alemão. Não é Lázaro Segal? Não, mas ele tratava homologando. Não, sim, mas eu falo, genuinamente brasileira. Né? Acho que é a Anita Malfatti, né? Mas aí nessa apresentação, qual é o papel do Monteiro Lobato na crítica? Porque foi um estopim, de certo modo, foi um estopim. Sim. Na verdade, Monteiro Lobato, ele era oficialmente contra o modernismo, é isso. Inclusive, ele por muito tempo ele é visto como vilão. Eu sempre meio que tento jogar o outro lado aqui, porque o que acontece é o seguinte, qual era o discurso do Monteiro Lobato? Vamos lá. Quando a Anita Malfatti ela vai e apresenta essa exposição de quadros expressionistas, aí você tem duas versões. Uma que ele não teria nem ido a essa exposição, outra que ele foi, achou aquilo um absurdo, e ele vai escrever um artigo no jornal chamado Paranoia ou Desmistificação, que ele vai arrebentar, vai falar que aquilo não é arte, que aquilo é absurdo, que aquilo... E ele ainda faz a comparação e fala que estrelas cadentes, elas aparecem pelo escândalo. E aquilo era só o escândalo. Olha o que ele fala no Gilório, vai falar assim, ó, eu vou puxar o link que você falou, que eles não imaginavam tanto ia durar. Monteiro Lobato fala assim, ó, tem coisa que já está, qual foi a expressão que ele fala? Que ele fala assim, ó, já está fadado ao nascedouro. Frutos já nascem bichados ao nascedouro. Então ele fala assim, ó, isso aqui não vai virar nada. Pesado, hein? Tem frutos que já nascem bichados ao nascedouro. Isso aqui é só escândalo, não vai virar nada. Aí deu aquela repercussão danada. Tá? Aí os outros artistas meio que se comoveram e abraçaram a ideia da Anita Malfatti. Tá? E aí surgiu a necessidade de defender tudo isso. Tá? Deixa eu só fechar a ideia para falar do Monteiro Lobato, você já entra. Por que o Monteiro Lobato ele batia de frente? Eu só queria falar isso. Porque assim, qual era o principal discurso dele? Ele falava assim, ó, que a arte ela tem que representar a alma de um povo, tá? Mas de maneira espontânea. Então, na visão dele, ele falou assim, ó, o que vocês estão fazendo é um absurdo. Porque vocês estão indo buscar lá essas tais das vanguardas, coisa que não é nossa, está trazendo para cá. Por que você não dá condição para o nosso artista, para o nosso caboclo, fazer a própria arte? O Jeca Tatu. Aí você entende a arte dele do sítio Capão Amarelo. Ele falou assim, dá uma olhada o jeito que o nosso povo vive, a falta de tudo. Você vai buscar lá na Europa e está trazendo o que ele está fazendo? Isso está errado. Faz o que é nosso. Então essa é a briga. Tanto é que quando eles promoveram a Semana da Arte Moderna, e eles convidaram o Monteiro Lobato, ele falou assim, eu me recuso. Se você fizer uma Semana de Arte brasileira, eu participo. Porque o que vocês estão fazendo é buscar lá o que não é nosso e está matando a nossa cultura. Essa era a visão dele. Então, mas sobre esse movimento, a ideia não era com a vanguarda, né? O pessoal bebeu, todos esses grandes artistas, de certo modo, absorver essas ideias das vanguardas europeias, né? Futurismo, dadaísmo, o concretismo não, né? Mas o futurismo, né? Então, aí que tá. Mas não era a ideia de trazer e depois, na verdade, digerir isso aí e trazer uma identidade nossa, nacional, não é isso? Exatamente isso. Só que a grande discordância entre eles qual era a discordância? Monteiro Lobato achava assim, você não tem que buscar lá fora. Você tem que dar condição para a gente criar um novo, completamente diferente, e esquece as vanguardas lá de fora. Os modernistas, principalmente Mário de Andrade e Oswald de Andrade, ele fala, não, qual que é o problema? De pegar aquilo que é bom, trazer, aprender com eles e transformar em algo nosso.
Então, só para pontuar, essa era a o discordância. grupo inicial, é que não há muita gente depois que acabou participando, mas o grupo inicial desse movimento. Então vamos lá, dá para contabilizar ou não? Quem são eles? Vamos lá. Além do Oswald. Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Plínio Salgado, Vila Lobos, todos, eu estou falando de todos. Vila Lobos, aquele Vitor pintor. Malfatti. Muitos não apareceram, né, Capim? Na Estavam Semana com da Arte medo Moderna. também, porque a repercussão não foi tão boa imediatamente. Manuel Bandeira não quis participar, né? Não, apesar que ele autoriza. Então, Claro, mas na verdade não é que ele não quis participar. Ele teve que ir para a Europa por conta do velho problema da... Ele tinha tuberculose, então ele estava se tratando. Ele teve Mas uma deu um crise e ele voltou. Aí um texto, um sapo, O sapo. ele manda, ele fala, eu não posso ir. Mas ele manda, e aí o Mário de Andrade abre declamando os sapos, que na verdade é uma crítica, uma ironia aos parnasianos. Perfeito. E eu te cortei, o que você Não, fala? é que eu ia falar, Pra variar. é que nós estamos falando na década de 20, há 100 anos atrás. Não era comum artistas mulheres. Não era comum isso. E quando a gente fala que é uma mulher que faz isso, não é um rompimento só com a arte não moderna, né? A arte antes do modernismo. É uma ruptura social. E essa ruptura social, sim, até hoje, a gente vê em todos os segmentos, o tanto que as mulheres sofrem. A crítica à mulher é muito maior que a crítica ao homem na sociedade. A mulher tem que sempre se provar mais. Imagina uma mulher artista num meio totalmente masculino trazer uma nova coisa. Então eu acho, nesse caso específico, a questão de gênero é importante para entender por que também é tão essa coisa tão forte, essa crítica. Eu não sei se fosse... Mas pois mas é isso para complementar. Porque na verdade ele ataca o modernismo e ela. Ele não ataca os outros. Não, e não é só ele. Não é só ele. Não, é que eu que mais... Inclusive eu brinco em sala de aula, que já foi não lembra disso. A foto oficial da Semana da Arte Moderna não tem a Rita Malfatti, não tem as mulheres. São só os homens. Então, dá para perceber. Na frente do Teatro Municipal. Só tem os homens, cara. E aconteceu por causa da briga dela. Pô, sacanagem. Então, E se ela vai houve se uma afastando. divergência no início, Binho, a minha pergunta é assim: se houve tanta divergência, jornalistas estavam criticando, né? Escritores também que não estavam, né? Mas no final o movimento surgiu, né? Então, o que realmente, né, fez com que eles realmente decidissem montar fazer uma apresentação como foi feito? Porque, na verdade, tudo tinha, como você falou, para dar errado, para não dar certo. Então, aí o que acontece é assim, então vamos lá. A partir de 1917, depois da exposição dela, você tem nos bastidores a briga eterna. Aí você tem um monte de história que, por exemplo, tem uma história que o Oswald de Andrade vai em um jantar que ele tira a roupa, foi de cueca e sobe em cima da mesa. Bom, hoje é algo mais natural. Assim, sério. Mas naquela época, imagina. Então. Não, eu conheço uma galera que adora beber e subir na mesa. Toda vez isso acontece, um monte de gente. Né? Eu Mas parei assim, com isso. foi mal, né? Então, assim, mas o que acontece? Então, e aí as alfinetadas são frequentes em artigos, em coisas que são escritas, as brigas e tudo mais. Quando que a coisa anda de verdade é o seguinte: depois de muita briga, o que acontece é, eles arrumam um patrocinador. De onde que vem esse patrocinador? Quem vai patrocinar a Semana da Arte Moderna é o empresário chamado Ângelo Matarazzo, italiano, que ele vem para o Brasil. E aí ele vai se casar, eu não lembro o nome dela, uma mocinha da alta sociedade de São Paulo. Essa mocinha, ela tinha sido aluna de música do Mário de Andrade. Então ela era muito próxima a eles. Então, por conta disso, ela estava sempre em todos os eventos, em toda coisa que eles apresentavam, escreviam. Então você tinha essa proximidade. E aí tinha sempre essa briga. E aí ela sempre falando, e o Ângelo Matarazzo, ele era sempre muito chegado em artes, ele era italiano, ele era europeu. E aí veio a proposta: por que vocês não apresentam para todo mundo, então, ao invés de ficar brigando? Só que a gente vai apresentar, tá certo? Aqui, ó, em grande estilo. Já que a briga é aqui, e aí olha a visão do italiano, do cara de fora. Já que a briga é aqui, as coisas acontecem em uma classe mais alta, então a gente tem que fazer em grande estilo, no Teatro Municipal. Você fala para grande todo mundo assistir. mas eles são todos da classe alta. São né? todos da Porque classe esse alta. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, todos exatamente. eles,
Não é exatamente. Não é. Então, mas é a visão do Ângelo Matarazzo. Só que isso já era no finalzinho de 21. Aí ele falou assim, não, deixa acabar, deixa virar o ano, começar a época das temporadas, e aí a gente faz em grande estilo. E aí acontece nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 22, a Semana da Arte Moderna. Ó, não dá para dissociar um movimento grande como esse sem a gente relacionar o contexto histórico, né? Então, um movimento como esse, né? Então, no começo do século, aí eu passo a pergunta, o Jonas é formado, ele dá aula de filosofia, né? Aqui na escola. Sociologia aqui na escola, mas ele é historiador, ele é formado em história. Né? Então, por isso... houve uma reclamação, porque eu puxo muito lado, né, do Carlinhos, evidentemente, da longa data. Eu falei, não, Carlinhos... você puxou o saco do Carlinhos. Eu puxo mesmo, tá bom, enfim. Claramente. Mas, claramente, né? Mas, o Jonas, vamos falar do contexto histórico, o movimento, né, a época, né, no começo do século, para a gente entender também, né, esse movimento. Boa tarde, viu, pessoal? Ó, esse foi o único educado que se apresentou, falou boa tarde, os outros dois não. A gente tinha falado oi, com as câmeras desligadas, né? Ele defendeu. Boa tarde, pessoal. O contexto histórico, embora pareça óbvio, né, ele mostra o porquê que a Semana de Arte Moderna vai marcar tanto e por que ela foi tão importante na nossa história. Nós estamos vivendo, ali em 1922, uma transição entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Isso afeta o mundo todo, né? Então, há um processo de consolidação da indústria, da urbanização em boa parte do mundo. Há, em países periféricos, como Brasil, México, China e outros países que a gente hoje chama aí dos países em desenvolvimento, Índia, começa um processo ainda tímido, mas começa um processo de urbanização. Junto com esse processo de urbanização, aqui na América Latina e no Brasil nós temos um processo forte de imigração. Por exemplo, ele falou do italiano, né? Em 17, em São Paulo, nós tivemos uma primeira greve, a greve geral de 17, que é feita por quem? Por operários italianos, anarquistas. Então, é uma nova concepção de mundo numa... Deixa eu falar só uma curiosidade, que você falou isso, que o Geló falou assim, que os modernistas eles vieram de uma classe mais alta. O Oswald de Andrade, ele participou dessa greve, sabe de que maneira? Propondo uma milícia para brigar contra os operários. E depois ele chamou que era a fase capitalista dele. Aí depois o pai dele acaba perdendo quase tudo e ele vai para a Europa e aí ele volta, que ele fala, agora eu estou na minha fase comunista socialista. É o cara da classe mais alta que veio lá, o pai dele era comerciante de imóveis. Então, a greve geral de 17, o fim da Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, está tudo acontecendo ali. Os Estados Unidos se consolidando como uma nova potência que vai se transformar depois na superpotência. E no Brasil nós tínhamos aquilo que foi conhecido como República Oligárquica. Né? A República Oligárquica, popularmente, embora hoje na historiografia não se utilize mais esse nome café com leite, né? Hoje se fala da política do café com leite dentro da República Oligárquica. Tá? Então trata o café com leite como uma política e não como uma característica principal. A principal característica o Brasil era comandado por uma elite cafeeira. É lógico que essa elite estava principalmente em São Paulo e Minas Gerais. Porém, e aí é bom fazer essa distinção, essa elite cafeeira de São Paulo era uma elite cafeeira diferente. Inclusive alguns vestibulares como a Unicamp, por exemplo, já trouxe essa elite cafeeira de São Paulo com o termo de burgueses do café. Embora a burguesia seja uma classe urbana, na visão de Marx, isso com o tempo vai ser o Lenin, vai adequar isso à ideia do dono da terra e o proletário como também o camponês, mas embora não seja o significado inicial da burguesia, essa ideia da burguesia do café
tá dizendo o quê? Que esses cafeicultores, por exemplo, aqui da região de Ribeirão Preto, eles tinham vínculo lá com São Paulo, com a capital. Começou a ter as indústrias de substituição de importação por causa da Primeira Guerra Mundial. Então nós estamos vendo uma grande transformação, principalmente nas grandes cidades. Então a transformação artística não vem sozinha, ela vem acompanhada dessa transformação social. E no interior mesmo, por exemplo, em Ribeirão, nessa época é construído lá o Pedro II, né, que é um grande teatro. Você vai em Campinas, essas cidades começam a ganhar volúpia, força política e econômica também. Mas, nessa época, quem governava o Brasil era o Epitácio Pessoa, que é da Paraíba, não era nem de São Paulo nem de Minas. Ele era... Por quê? A década de 20 marca o período em que começa a grande contestação da República Oligárquica. E o fato histórico que marca isso ficou conhecido como tenentismo. E o tenentismo, que vai ter o auge dele na coluna Prestes, né, o tenentismo ele se inicia no Rio de Janeiro com os militares lá, o Forte dos 18 de Copacabana. Isso aconteceu cerca de menos de 30 dias depois da Semana de Arte Moderna. Então está acontecendo tudo ali ao mesmo tempo. Tem a Semana de Arte Moderna, 2 semanas depois tem eleição presidencial no Brasil. Aí eles escolhem o Arthur Bernardes como presidente. E depois das 2, 3 semanas tem o acontecimento do Rio de Janeiro, que inicia, que marca o início do tenentismo. Ô Jonas, é muito legal você falar dessa mudança, porque assim, para mim o cara que personifica essa passagem é o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, você sabia que ele é neto do famoso Visconde de Tremembé. Sim. Se você colocar no Google, você vai assustar quem era o cara. Era o grande proprietário de terra da região. É lá como é que chama aquela cidade? Taubaté. Taubaté. Onde vai ter o convênio antes, lá, o convênio de Taubaté. Isso. Né? Em 1905. Então, assim, ele tinha várias propriedades. Aí você entende justamente o papel do Monteiro Lobato, que ele é exatamente o pré-modernista. Ele é o cara que discorda de um lado, mas ele já começa a trazer as inovações que eles vão trazer do outro, porque o cara tá no meio do caminho, cara. Taubaté é a cidade onde o café entrou no estado de São Paulo, para quem não sabe, tá? Mas um dos Só grandes nomes é o vô dele. O movimento acontece em São Paulo, mas a capital na época é Rio de Janeiro. Se não estiver enganado, você me corrige. É engraçado isso. Por que se dá em São Paulo e não em Rio de Janeiro, já que é a capital, tudo corria para lá? Vamos falar assim, as coisas aconteciam na capital. Sim, só para terminar o raciocínio, faltou só um acontecimento ali, que eu falei que houve a semana, a eleição, a revolta do Forte dos 18 de Copacabana, e houve também o surgimento do Partido Comunista. Foi tudo em 2 meses. Em 2 meses nós tivemos só isso no Brasil acontecendo. Tá? O Partido Comunista foi fundado também em 1922 aqui no Brasil, influenciado pela terceira comunista do Lenin, né, que eles queriam internacionalizar a revolução. Tinha epidemia também, não tinha? E a gente estava vendo uma epidemia, inclusive que tinha matado o presidente eleito anterior ao Epitácio Pessoa, que era o Rodrigues Alves. O Rodrigues Alves é idoso, foi eleito presidente, depois aquela coisa ali, acabando a Primeira Guerra Mundial, crise no café, puseram lá, vamos voltar o o Rodrigues Alves. Ele morre. Aí o vice assume, governa um pouquinho, chama novas eleições. Aí que vem. Gripe espanhola, né? Vamos deixar aqui. A gripe espanhola que matou, né, todo mundo sabe, milhões de pessoas ali entre 17 e 19. Né? Então a gripe espanhola é um elemento a mais dentro dessas mudanças radicais que ocorrem nesse período. Agora, respondendo a sua pergunta, a ideia de São Paulo está muito ligada principalmente a essa elite cafeeira do interior de São Paulo. A elite cafeeira do interior de São Paulo se uniu com uma classe urbana, e essa elite era, embora eles eram grandes cafeicultores, eles eram urbanos do Oeste Paulista. Né? O Oeste Paulista que eu falo é Campinas, Ribeirão Preto e região afim aqui. Tá, por exemplo, a elite cafeeira lá de Taubaté era diferente. Lá era aquela elite cafeeira tradicional.
Mas essa elite cafeeira desse oeste paulista, por ela ser diferente, ela se envolve com esse mundo urbano. E São Paulo começa a receber, principalmente, o dinheiro dessa elite. Essa elite investe. E eles vão, daí daquela ideia da Belle Époque caipira, né, a ideia da Belle Époque caipira, eles começam a valorizar a arte. Né, aí eu acho que vocês sabem mais que eu. Né, Jonas, aí eu deixo também a pergunta para os três. Teve algum movimento semelhante em outros países da América Latina, um movimento modernista, mas eu quero saber se houve, por exemplo, em outros países, algo parecido, claro, dentro das suas próprias características, deixar bem claro isso. O que acontece é que o Brasil é meio tardio nesse sentido. Como o Brasil não tem um rompimento entre a independência, e a gente meio que continua quase da mesma forma durante o período imperial, nos outros países da América Latina, há ruptura. Então, desde a década lá de 1810, esses outros países acabaram com a escravidão, se transformaram em república. Então, mesmo lá atrás, por exemplo, no romantismo, eles já tinham, na Argentina tem uma geração que tinha um salão literário, que é a geração de 1837. No Chile tem a geração de 1842, que é uma geração ligada também ao romantismo. Mas aqui já no século XX, você já tem, por exemplo, na Argentina, no início do século, movimentos culturais que têm essa característica moderna. Na próprio México, temos também com a Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana, que começa em 1910, ela desencadeia também nas artes mudanças. E nesse sentido, o Brasil fica um pouco para trás. Ele é um pouco... não é atrasado, porque você pega a Anitta Malvada, em 1907 ela está fazendo a exposição, mas como algo conjunto, como algo ligado a um grupo que se organiza, o Brasil acabou sendo tardio em relação aos outros países. E é a briga do Monteiro Lobato, que ele faz a comparação sempre. Investe aqui, faz a nossa. A hora que o cara vai lá da Europa e traz de lá, eles falam, mas não é possível, vocês vão fazer de novo isso. Vocês vão lá buscar o que é do outro. Os caras, não, mas nós estamos aprendendo. Não, mas peraí, cria aqui, investe aqui, caramba. Essa era a grande briga dele. Os tradicionalistas. Mas a briga dele é que tanto é que a fala faz a Semana da Arte Brasileira. Era isso que ele queria. E não buscar as referências. Mas aí pra mim aí que entra aquela questão da identidade da nacional. Identidade nacional. Antes aqui nós tivemos uma treta boa, mas assim, né? Porque o que acontece? Eu começo e termina, vai. Quando a gente vê lá na literatura, e vocês já me ouviram falar isso em aula 1000 vezes. Por que o romantismo é importante? Que você tenha, o que se fala? Você tem a criação da identidade nacional. Antônio Cândido fala com todas as palavras. O romantismo é a primeira escola literária verdadeiramente nacional. Porque agora o sujeito nasce aqui, estuda aqui, vai para a faculdade e começa a falar das nossas coisas. Ponto. É isso. Isso acontece. É lógico que, lembra disso, e aí é que vem a briga com o Jonas e fala assim, mas eu não entendo isso como identidade. Porque o que ele quer fazer nesse primeiro momento? Birra para Portugal. Que ele estava recém-independente, é isso? As nossas coisas aqui são melhores que vocês. Aí ele começa a descrever o índio. Você tem poema que descreve índio loiro do olho azul. Não me pergunta onde, mas tem. Né? A Iracema, que é linda, é perfeita, o Peri que você falou, sim. Só que, queira ou não, ele está voltando e falando das nossas coisas. Mas a gente acha que é um pouco forjado. É uma coisa que não é... Não é forjado no sentido da literatura, Não entendi. Não no sentido literário, no sentido social. Sim. No sentido social. Por quê? Eu, por exemplo, eu posso fazer um paralelo nessa mesma época Argentina. Na Argentina, a geração de 37 estava exaltando o gaúcho. O que é o gaúcho? Era o legítimo homem do sul, que vivia, colocava bombacha, tomava chimarrão e domava gado nos pampas. Enquanto aqui a gente estava falando do índio de olho azul. Entendeu? É nesse sentido. E você sabia que o José de Alencar publicou uma obra chamada Gaúcho, que ele traz também e foi rejeitada no sul. Porque ele tem essa maquiagem, a mesma maquiagem que o índio, não como o índio explica. É uma questão da idealização, né? O romantismo é a idealização.
E aí, deixa eu só fechar a ideia. Como eles falam que lá você tem a criação da identidade nacional, o que se fala? Que o modernismo ele retoma essa identidade nacional. Só que com um formato diferente, que é o que a gente estava falando. Não, eu só queria assim, Jonas, se você contextualizar mais alguns movimentos que a gente pode ressaltar em final de começo do século XX até 30, não tem mais alguma coisa que você ressaltar? Não, acho que é de mais importância são esses, né? do México, da Argentina, do Chile, que pelo menos é os que eu conheço, né? Na literatura a gente fala muito pouco também. A gente fala mais Portugal. Mas... Eu queria então fazer uma pergunta aí ficaria também para o Rubim, né, para você, sobre exatamente em 29 nós temos um manifesto, porque aí parece que o modernismo tem agora, né? Tem um entendimento claro, e você tem, por exemplo, o manifesto antropofágico, você tem o famoso quadro da Baburuti, a Rita Malfatti, né? Nós temos nesse 29 também o livro do Mário de Andrade, que foi um clássico, uma Macunaíma. Então, queria que você contextualizasse exatamente essa época, em 29. A representação de cada elemento. Bom, aí a gente tem Tarsila do Amaral, que não participa da Semana de Arte Moderna, né? Ela talvez seja a mais famosa de todos os modernistas, mas ela chega aqui em junho, né? Só que, gente, ela era modernista lá, né? Ela estava morando lá, ela tinha aula com o Fernando Légio, que é um cubista, né? Da turma do Picasso. Bom, ela casa, né, com o Oswald de Andrade, e ela pinta a Babalu em segredo, pega o nome, a Babalu, do Pigorani, né, no dicionário e tal, aí o Rabin vai explicar melhor, e ela dá de presente pro Oswald o quadro. Ele ficou tão encantado que ele vai bolar, pensar toda uma teoria antropofágica a partir do quadro. Só uma outra curiosidade, o quadro, a Tarsila depois eles se separam, ela pede o quadro de volta, ele devolve depois de uma briga e tal, né? Enfim, e aí... O quadro é meu. Ela vai... Mas talvez seja porque ele teria casado 11 vezes, né? Por causa da bagunça. São os casou da arte. Mas enfim, quem acontece? Ele 11 e o Vinícius 9. A Tarsila e a Gretchen mais que os dois juntos. Nossa, Gretchen. Esse quadro ainda, a famoso para mim, fala mais. Essa que é a história interessante e ruim pra gente. Porque ela leva o quadro pro cara que é o do MASP, né? O pai da Lindbergh e tal. E, enfim, ele compra o quadro, só que o que acontece? Ele vai para um leilão e um argentino, esse quadro é em Malba, né? No Museu de Malba, em Buenos Aires. Ele não tá. E, por exemplo, eu mesmo consegui ver o quadro em 2019, que a gente foi com a escola e tal, porque eles nem deixavam esse quadro vir pro Brasil. Tinha uma história, tinha um decreto que não ia poder sair, porque, gente, é a Mona Lisa brasileira, na verdade, né? O quadro mais famoso do Brasil. Mas conta a representar. Veja, o que o Oswald pega, né, desse quadro, mas ele dá uma retórica, né? Ele dá uma narrativa, na verdade, desse quadro, né? E esse movimento antropofágico. Então a antropofagia é o homem que come carne. Isso. E aí a ideia, vou falar da carne humana, é isso. A metáfora vou pegar lá fora, comer tudo, deglutir tudo que eu tenho lá fora, aí são as vanguardas da estética, né? E trazer uma arte essencialmente brasileira. Aí você vai falar do... Tá. Mas então vamos lá. É impossível a gente falar do movimento antropofágico, do manifesto, porque é o seguinte. Na verdade, o Oswald de Andrade, assim que explodiu o modernismo, você tem várias tendências e linhas ali dentro. Você tem, porque o discurso era assim, essa liberdade de ideias, você trazer ideias diversas. Então você tem primeiro um grande manifesto, que é o manifesto Pau-Brasil, esse é o primeiro. E aí é a briga que a gente estava falando aqui da tal da identidade nacional. Porque o que ele fala? Quando ele escreveu oficialmente o que ele chama de um poema-programa lá no jornal, que foi publicado no jornal, o primeiro, que é o Manifesto ao Brasil, ele foi publicado em março ou maio de 24. É isso. O que ele vai falar? Ele vai falar que o primeiro produto de exportação nosso foi o pau-brasil. Então o que ele vai defender ali? O que ele está defendendo, com todas as palavras, é exatamente o que você falou. A hipocrisia, se falasse sempre cultura nacional, mas ninguém traz a nossa cultura nacional verdadeira. É isso que fala o Manifesto para o Brasil. E fala, o que você tem que fazer é dar força para que a gente pegue esse nosso primitivismo. O que é o primitivismo? Vamos começar a falar das nossas coisas,
vamos começar a falar dos nossos problemas. E daí que ele faz aquelas viagens para o norte e faz toda aquela pesquisa para conhecer o Brasil. Isso vai exatamente isso. Interromper uma coisa que eu lembrei agora, que eu acho que... Não. Gente, na década de 20, nós temos a fundação da USP, a Universidade de São Paulo, tá? E quem que vem para a USP? Vem os famosos franceses. Os caras estão fundando uma faculdade e está trazendo o Lévi-Strauss, que é o principal antropólogo do mundo, de todos os tempos, o Brundel, que mudou a história, geógrafos franceses. Eles não conseguem pensar algo genuinamente nacional ligado a artes, conhecimento, ciência. E você sabe quem foi um dos caras que eles buscaram para dar aula no curso de Direito? O pai do Mário de Andrade. Foi um desses. Porque ele tinha sido governador de Goiás. Ele veio para cá. Eles chamam desse grupo de franceses como se fossem os novos desbravadores do Brasil. É essa a ideia que se tem. Então nós temos uma independência intelectual muito forte na Europa, tá? No caso, principalmente na França, né? A França... no caso do Belle Époque. A França, né? No final do século XIX. É o grande centro. Então é difícil se desvincular disso. E aí quando ele escreve, ele fala assim, para, a gente tem que buscar o que é nosso, a gente tem que contar a história do nosso índio. E aí a ideia que vem do Macunaíma. Então ele vem com esse movimento para o Brasil. Você tem que trazer esse nosso primitivismo com o escritor de agora. Valoriza o que é nosso. Essa é a briga. Só que aí o que acontece? Olha para você ver. Só que você tinha dissidentes dentro do próprio movimento modernista. Porque eles são de uma elite intelectual e elite econômica. E aí o que acontece? Em 24 você tem um movimento para o Brasil. Em 25 você tem um movimento ali dentro chamado verde amarelismo. Que a gente está falando. Que depois... Aí o que é a ideia dos caras? Não, isso como está explodindo na Europa os movimentos de extrema direita, tá certo? O fascismo e tudo mais, o que acontece? Fala, não, esse é o caminho. Então a gente pode usar a arte, mas a gente tem que impor, a gente tem que trazer e fazer com que ele obrigatoriamente fale do que é nosso, obrigatoriamente use a cor verde e amarela na pintura e tudo mais. Mas peraí, não estou falando de liberdade. Você falou da dissidência, Mário de Andrade foi até... teve um rompimento, né, Mário de Andrade? Com vários outros. Isso. Né? Porque, na verdade, eu queria que fosse algo assim, verdadeiramente nosso. Né? Isso. Mas que primeiro entendesse a nossa realidade. Quem que é essa galera? Menotti Del Picchia, Plínio Salgado, principalmente. Tá certo? Essa galera que defendia essa postura mais autoritária, inclusive dentro da arte. Não, a gente tem que impor. E aí eles falam assim, não, vocês estão fazendo é tudo errado, então a gente tem que fazer só a nossa arte, só aquilo que é nosso. O movimento verde e amarelismo depois mudou de nome para a escola da ANTA, porque é um bicho nosso. Olha que coisa louca isso. Tá? Aqui. Aí o que acontece? Aí em 28, aí todo mundo, o Oswald de Andrade foi chamado de hipócrita. Você está aqui defendendo e falando que você quer falar o que é nosso. Mas você foi lá fora buscar esses movimentos de vanguarda. Isso não é nosso. Isso é o hipócrita. E aí é onde ele escreve o Manifesto Antropófago de Antropofagia. É a resposta para essa galera. Antropofagia é canibalismo. Então o que ele fala? Fala assim, vocês não estão entendendo nada. Para. Tá? Nada é totalmente inédito. Você nunca aprendeu isso? Olha para a história, filho. O que acontece é que o que eu quero fazer? Eu quero comer tudo aquilo que não é meu. Eu quero comer, eu vou digerir e transformar em algo nosso. Esse que é o antropofagia. É isso que ele fala. Então eu vou comer, está escrito assim, ó, só me interessa aquilo que não é meu. Ele ainda faz uma brincadeira, ele escreve assim, ó, to be or not to be, that's the question. Então ele faz essa brincadeira, que ele fala assim, eu vou aprender, vou pegar aquilo que é de fora e trago para cá. É porque agora que você começou a falar, eu comecei a pensar no poema Pronominais. Só. Que é aquele, né? Dei-me um cigarro. Aí fala, mas o brasileiro fala dar, um bom brasileiro fala dar um cigarro. Dai-me um cigarro. Esse poema foi feito em 1925. Eu fui ver a data para ver se bate exatamente com o manifesto. Exatamente com o manifesto. Aí você pega o pau-brasil. O pau-brasil é 25. Não. 24 é o manifesto pau-brasil. 25, verde amarelismo. 28, antropofagia. Esse poema, vocês sabem, né, cai bastante no vestibular aí. Vocês estão falando que eu falo muito? A política, né? Fala-se da política, né?
Normalmente a política, né, ele surfa, evidentemente, as pessoas que estão realmente ligadas à política, elas aproveitam. E não foi diferente, né, no começo de 30, era Vargas, em 37 nós temos o Estado Novo. E como é que eles aproveitam a apropriação da ideia do modernismo no seu programa de governo? O Vargas, ele vai governar de forma ininterrupta por 15 anos. Sim. Ele vai ter o governo provisório, constitucional e o Estado Novo. O Estado Novo é quando ele se dá o golpe lá, né, no suposto plano Cohen, e começa a ditadura. Mas o Vargas vai construindo nesses 15 anos para todo esse processo da imagem dele, né? Mesmo no governo constitucional, que era democrático, ele não perde isso. O Vargas é o nosso grande exemplo da política populista. A política populista é uma política que tem como uma das suas características, a principal era a ideia da industrialização, urbanização do país, nacionalização, algo assim. Não, mas a principal ideia é o contexto, porque inclusive já foi motivo briga de minha uma entrevista na TV. O cara eu não estava. O pessoal Só pra falar, eu não estava. O cara começou a falar de governos atuais chamando de populistas. Eu falei, não, tá aí. Tava eu e um cientista político de Araraquara, os dois, falando, não, tá errado. Os caras, eles podem ter algumas características do populismo, que, por exemplo, a demagogia, o nacionalismo, mas o populismo em si é a pós-crise de 29, é aquela ideia de quebramos porque éramos agroexportadores, precisamos variar a nossa economia. Como? Industrializar. Então, mas junto com isso vem outras características, como a ideia do patriotismo, né? O patriotismo é diferente de nacionalismo, gente. Nacionalismo, por exemplo, no Brasil existe nacionalismo. É você se sentir brasileiro. Isso é nacionalismo. O nacionalismo é um sentimento de pertencimento. O patriotismo é quando esse sentimento é exacerbado. Ou seja, ninguém é melhor que a gente, eu morro por isso. E aí que tá, dentro dessa ideia desse patriotismo, né? E aí esse patriotismo pode ser chamado de ultranacionalismo, porque é um nacionalismo exacerbado. Dentro disso, o Vargas constrói uma ideia, que ele é o Brasil. Então, o que o Vargas representava? A modernização do país. Veio a calhar, então. Se ele representa a modernização do país, nada melhor do que pegar a ideia de tudo aquilo que é moderno. Então, o modernismo, ele faz parte desse contexto que eles vão... É lógico que eles vão pegar e vai adequar as ideias do Vargas ao fascismo, da ação integralista brasileira. E aí é muito legal que você vê direitinho como o modernismo muda de tom. Sim. Porque a primeira geração, a geração de 22, foi antes Vargas. Ela foi de 22 a 30. De 30 a 45 você tem a segunda geração modernista, que é exatamente o governo Vargas. E aí os autores adquirem uma outra roupagem, uma postura extremamente crítica. Depois da intertona comunista de 35, além de mandar a Olga por Hitler matar na Alemanha, ele passou a perseguir Graciliano Ramos, ele passou a perseguir o Jorge Amado. Tá? O Jorge Amado só não foi em 42, 20 anos depois, Mário de Andrade faz uma reflexão e ele fica muito ressentido da proposta utópica do modernismo, né, a proposta inicial, aquela proposta idealizada, por conta de alguns grupos, né, vários colegas que acabaram, na verdade, trabalhando também, no sentido, são funcionários públicos, né, de Vargas, e assim, está se perdendo, na verdade, a essência do... Então, mas só rapidinho, a questão daí entra a DIP, né, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda do Vargas. Tá? Não confundir com o DOPS, da ditadura militar, embora sejam termos parecidos. O DOPS era responsável pela tortura na ditadura militar. Não, o DOPS era os caras que... Não, o DOPS ele torturava o DOPS. Né? A DIP é Departamento de Imagem e Propaganda. Então, eles faziam o quê? Eles pegavam toda aquela... Então, é aí, inclusive, que vai surgir a coisa da Carmen Miranda na música. Então, tá? Mas aí olha que legal, deixa eu buscar esse link aqui. Em 45 começa a terceira geração modernista. O que eles fazem, Giló? Eles negam a loucura da primeira geração.
é onde o Mário de Andrade fica mal pra caramba. Por quê? Porque, acredita ou não, se na primeira geração eles brigam e chamam os parnasianos de cadáveres de pé, literatura burocrática de cartola, na terceira geração os poetas vão buscar nos parnasianos. Não, peraí, agora a gente tem que trazer algo mais sério, a gente tem que agora preocupar em trazer aquele cuidado com a língua portuguesa. Os caras falam, pô, velho, aí você matou. Você está voltando, você está negando tudo aquilo que a gente fez. Olha isso. Mas é um momento. Exatamente. É o momento. Você vive um momento onde o totalitarismo domina o mundo. Tá tudo Porque isso. nessa carta, só para completar, nessa carta depois de 20 anos, ele fala como é que dá para ser moderno, né? Uma sociedade muito desigual, um Estado que persegue as pessoas. Então ele estava indignado, o grupo de que na verdade participaram no movimento, ainda, né, de certo modo, trabalhando com o governo, mas sabendo que é um governo altamente totalitário, um Brasil desigual, como é que dá para ser moderno? Eu queria que você, então, colocasse isso. Como que Aí eu estou pensando no Vargas aqui. Como que o Vargas faz para fazer isso? O que está por trás do Vargas? A classe trabalhadora. A ideia de modernização está no industrializamos, modernizamos e protegemos os trabalhadores. Não há nada mais moderno no mundo do que leis trabalhistas, direitos da mulher a voto. Então, é aí que entra a ideia da associação do moderno com as pessoas. E aí, a arte entra como uma reflexão disso, como se fosse uma forma de ilustrar isso. Mas o que liga Vargas a esse modernismo é muito mais essas ações ligadas à sua política populista, para mim. Só que aí a segunda geração, os caras batem no Vargas. Eles são chamados de neorrealistas. E aí você tem justamente o que a gente falou, a gente tem Jorge Amado, a gente tem... E eles têm ligação com o Partido Comunista. Exatamente. Jorge Amado. Cara, você pega Capitães da Areia, eu conto isso. Eles acham que acontece só lá na Alemanha. O livro foi recolhido e queimado em praça pública de Salvador. Você tem noção disso? Isso não aconteceu só na Alemanha, isso aconteceu aqui. Então os caras batiam sem dó. Então foi atrás de tudo, é que saiu todo mundo. Esse livro foi um best-seller na Rússia, sabia? O camarada, né? O camarada Pedro se identificaram tanto. Aquela Rússia que quando fez aquele filme, o fundo era do, como é que chama? Minha Jangada Vai Sair do Mar. Foi assim, o russo cantando essa música. Minha Jangada do Dorival Caymmi. Olha um negócio desse. Mas então, deixa amarrar ainda. O Binho tá quietinho, vou pegar, cutucar um pouco. O Binho não diz. Senão eu preciso, porque senão ele não deixa. Vamos lá. E o legado? E o legado da semana, nesses 100 anos, qual é o legado que traz pra gente? Acho que o legado que ficou, na verdade, é libertar a arte brasileira mesmo, criar essa essência brasileira, né? Estava falando da parte do popular, de trazer os trabalhadores, aí a gente tem Portinari aí, Lara Segal também, né? Com Interior de Pobres, que são quadros para as artes visuais mais ligados ao expressionismo mesmo, né? Que vão falar dessa pobreza. O Portinari tem o mulato, os quadros do café, ou seja, vai evidenciar o trabalhador rural, né? Que é uma coisa que a gente não via isso nas obras de arte, né? Se você pegar na história aí, a gente vê sempre a nobreza, né? Os ricos, assim, muito legal. Então, eu acho que o legado que ficou isso pro Brasil, assim, pra gente, é essa liberdade mesmo. Porque a gente, quem éramos nós na arte até então? Né? Como a gente se encontrou? E essa Semana de Arte Moderna, aconteceu muitas convenções também, né? Os artistas vieram para saber e discutir, debater sobre isso. Então eu acho que o legado é esse, de libertar a arte, criar uma arte essencialmente brasileira. Do meu ponto de vista, assim, pode complementar. Então, se a gente falar assim, o tropicalismo poderia ser, então, a consequência, uma herança do modernismo? Sim, lá na frente, né? Porque... Concretismo com os Canemar, o projeto do Brasil. Né? Inclusive, eles beberam na própria ideia de você trazer coisa de fora. Você pega a guitarra... Gente, eu trouxe as guitarras, vamos falar do tropicalismo, eu sei que é outro movimento aí, mas os caras trazem a guitarra elétrica lá, o lance dos Beatles, sabe? Gente, teve manifestação no Brasil contra as guitarras.
porque estava misturando com o nosso violão, com os atabaques aqui, mas é muito confagia mesmo, porque o Capim tinha explicado. O começo a gente falou, vou trazer, mas a música brasileira, né? Então tem o Gil aí, no caso, Caetano, o lance dos festivais, né? De ser sempre na frente. Cinema novo. Mas é, Cinema novo, Glauber Rocha. Então, esses movimentos culturais, na verdade, eu acredito que seja um reflexo, na verdade, uma herança desse movimento. Sim, né? essa é verdade mesmo. Agora, uma pergunta que é de interesse dos nossos alunos, tá? Eu tenho certeza. Eu não falei nada para pegar ele de surpresa, vamos ver se. Uma questão, se for para agora, uma aula dica, um para cada um, tá? Quem quer começar, uma dica sobre esse assunto, o centenário, né, da arte moderna de 22. Uma dica, bem. O que você poderia falar? O que o Enem, você vê que o Enem está com as questões defasadas, né? Parece, né? Então eles vão pegar, vão fazer uma calçutada. O Enem, parece que eles são contra comemorações de data, né? Mas vamos falar da forma, mas nós estamos Sim, vamos falar de modo geral. Lá no dia 9, não, que vai cair nesses vestibulares, coisa, certeza esse ano. Eu aposto aí no Bambu, no Tuconfagia mesmo. Eu vou por esse lado, assim, eu acho que eles vão. É porque Tarsila do Amaral caiu em 2019. Eu lembro quando a gente foi na exposição, eu falei, gente, Enem, e não Nesp, né? Nas questões de inglês, 4 questões de arte, mais 4 na prova. 19, né? 19, isso. Então a minha aposta é um pouco mais de Jonas? Eu associo muito nesse contexto histórico a essa ideia da modernização de São Paulo. Nos vestibulares aqui, principalmente de São Paulo, essa ideia da urbanização, industrialização da cidade, os imigrantes. E aí, o quadro Operários da Tarsila é muito comum vir uma questão de história junto com uma arte e exemplificar, né? Porque que é um quadro, inclusive, que as pessoas conhecem e muitas vezes não sabem qual. Então, e aquelas chaminézinhas ali atrás, aquelas pessoas todas ali de várias etnias, são os imigrantes que o Jonas tinha comentado. Então eu acho importante ficar ligado nessa obra de arte aí, que vai exemplificar bem esse começo do século XX aí mesmo, essas mudanças todas da industrialização, e os professores já falaram aqui do lance do café, de tudo esse debate aí. Eu vou. Só para terminar o raciocínio assim, na Unesp, vocês podem esperar questões multidisciplinares, tá? Essa coisa do texto em inglês, com a arte, com a história, com a sociologia. Na FUVEST, por exemplo, e no Enem seria algo mais segmentado. Então aí pode vir algo mais específico, né, em várias questões. Aí vem uma lá falando sobre o quadro, a outra falando sobre o contexto histórico, outra falando sobre a literatura. Eu acho que mais ou menos a estrutura é assim. Só mais uma Então, industrialização no início do século, e vamos colocar aqui em São Paulo, né? São Paulo, movimento operário, imigrantes. Só para complementar, na verdade, a cara do Enem, na verdade, é muito de ligar a obra de arte ao movimento de vanguarda. Então, assim, se tem elementos ali cubistas ou futuristas ou expressionistas ali, né? Mas 3 anos que isso deu. Então, mas é daquele tipo, né? Nós falamos, cai vanguarda, aí do outro ano cai, depois cai do Luz. Pode ser. E agora tem várias provas do Enem. Tem então, a primeira aplicação, segunda aplicação, a aplicação online. Então, alguma cai. Deixa eu dar uma viajada agora que eu quero falar também. Não falei. Eu quase não falei! Você percebeu que eu deixei você por Eu sei, lógico, eu sei disso. A hora que você falou assim, eu vou buscar lá atrás um pouquinho, a hora que você falou de legado. Eu estava pensando em umas coisas aqui que eu viajei um pouco na maionese, eu quero compartilhar essa viagem com vocês. O que acontece é o seguinte, um discurso muito forte do modernismo era assim, ó, quando eles batem pesado contra os parnasianos, porque você está trazendo uma arte que você faz para meia dúzia entender. Isso é um absurdo. O Brasil mudou, a gente tem aumento de população, a gente tem um cidadão, a gente tem um trabalhador. Então você está falando uma arte que ninguém entende. Então é hora da gente falar, tá? Aqui, ó, fazer uma arte brasileira para o povo brasileiro entender. E aí tem pronominais, tem o poema minuto, que é trazer o fácil, o direto, é discutir, é falar com essa linguagem. É isso. Nos últimos anos, vamos falar de música, que a gente perdeu muito isso. A gente perdeu isso.
Tá? E aí eu fico triste, que é quando a gente fala de rock brasileiro, então eu vou sentar e chorar. Ainda bem que o Colete vai chorar comigo. Tá? Por quê? Porque eles se tornaram extremamente, de um tempo para lá, eu vou usar a palavra talvez arrogante, tá certo? Aqui preciosista e tal, e ele perdeu esse distanciamento. Quem está retomando isso agora, e é muito foda, é o movimento do rap. Então quando você pega um Emicida, quando você pega um Criolo, os caras estão misturando tudo isso, e estão trazendo uma linguagem fácil, direta, eles estão misturando. Cara, o cara que o Emicida mais gosta no mundo é o Oswald de Andrade. É muito foda isso. Aliás, e aí, assim, ó, e aí deixa eu só fechar aqui, ó, peraí. Eu tenho uma pergunta. Deixa eu acabar a aula aqui, ó. Você sabe, o Emicida, inclusive, ele, na pandemia, acabando, começando a pandemia, o que ele fez? Ele fez um show dele, Amarelo, tá lá na Netflix, no Teatro Municipal de São Paulo. Que ele fala assim, ó, nós nunca tivemos esse lugar, e aqui é a hora da gente estar aqui. Então no show tem uma hora que ele começa a falar, ele emociona e fala, eu olho, é o povo, principalmente o preto que está aqui, o pobre, que nunca teve esse espaço que está aqui, então aqui na hora de falar. Então você pega, tá um legado, quem está trazendo, que melhor está defendendo esse legado modernista hoje, Giló, eu vejo, é o movimento do hip hop no Brasil. Aí eu vou citar Emicida, vou falar de Criolo, que eles estão em evidência. O que eles estão fazendo? A última música que explodiu do Emicida, ele pegou um sampler do Belchior e colocou ali no meio hip hop. O outro está pegando não sei o que, tal artista lá atrás do samba, raiz, e está colocando hip hop no meio. Não tem nada mais modernista do que isso. Isso é muito foda. Porque ele está misturando estilos diferentes e antigos lá de trás, mas ele está dando uma outra roupagem, está dando contexto só à sua história. Isso é cara do Unicamp e do Munesp perguntar. Colocar uma música do Emicida e uma música lá, e um poema lá do modernismo, e pedir para ele comparar o que tem de diferente ali. Isso é a cara dos caras fazerem. Vou dar uma de capinha. Deixa eu falar. Deixa, pode falar. Não, fala mais. Me diga uma coisa, gente, o pessoal vai confirmar. Nós, nas aulas de literatura, eu falo por mim também, por mim, tá? Nós estudamos mais, o professor exaltar mais o trabalho de Mário de Andrade, e nós sabemos agora, é importante, depois de, né, vai pesquisando, vai estudando, é importante o Oswald. Mas na literatura, nas aulas, não tem, ele é importante, mas não traz tanta força quanto o Mário de Andrade. Tem alguma explicação? Tem pelo seguinte, eu vou explicar. Por exemplo, você escuta muito nas aulas falar de Oswald ou fala mais de Mário de Andrade? Não, eu falo. Eu falo de tudo. Também. Eu falo de tudo também, lógico. Não, eu falo tudo. Eu sei. Na verdade, assim, ó. Vocês estão com tempo aí, né? O que eu falo é assim, os dois caras são faces diferentes da mesma moeda. Naquele contexto, porque o Mário de Andrade, ele era o cara da teórica de tudo, é o cara que sabia de tudo. É um dos primeiros que escreveu como é que chama? Em catálogo de arte da França, ele foi chamado. Então o cara sabia muito. Então ele calava a boca de todo mundo, velho. O que ele sabia de arte, de teoria, era fora do normal, era fora da casinha. Tá? E depois eles descobriram, ele conversava com todos os artistas por carta. Ele não queria aparecer. Então o cara lançava, ele mandava uma carta, e aí depois pra frente, esses outros autores foram lançando as cartas, ele falou isso, ele me deu tal sugestão, eu mudei tal coisa e tal. Só que ele era tímido ao excesso. Ele olhava assim, ó, pro chão, ele não olhava na sua cara, o Mário de Andrade. Já o Oswald de Andrade era um louco, descompensado. Se ele chegasse aqui, ninguém ia falar, nem eu, só ele. Só ele ia falar, nem eu ia falar. Ele chegava, ele falava, ele brigava, ele discutia, ele aprontava um regaço. Era um cara louco, era o cara que brigava, o cara que subia na mesa e tirava a roupa para todo mundo prestar atenção nele. Então o que acontece? Ele tinha essa, vamos falar assim, essa fama de um porra louca. Mas ele tem um monte de coisa que ele escreveu. É porque quando você tem... Não adianta. É o que eu falo, quem foi meu aluno, os meninos sabem disso. É igual lá no realismo. A gente só fala de Machado de Assis. Não existiu só ele. Mas você tem um cara que escreveu o jeito que ele escreveu, ele vai eclipsar todo mundo. Foi o que o Mário de Andrade fez. Sem querer, mas ele fez. Nas obras que ele escreveu. Ô Capim. Ô Giló, eu posso dar uma outra dica? Fala. Redação. Não, peraí, ele não deu, ele falou alguma dica? Eu falo. Falou do Emicida. Aqui veio uma música que eu falo. Falou já.
Os vestibulares aqui de São Paulo, eles costumam trazer ou temas sociais, mais abstratos, e também temas filosóficos. Então, este ano, vocês podem esperar a arte ali. De repente, transformações sociais a partir da arte, ou uma FUVEST que é mais subjetiva, a relação da pessoa com a própria arte. Eu acho que... Você viu eu tô vendo a cara deles aqui, a hora que você falou isso. Subjetiva de arte, um monte de gente gosta. Mas é isso. Por exemplo, o aluno fala para mim, eu não posso FUVEST, eu não preciso de filosofia. Você não faz a redação. Você não faz a redação. Entendeu? Então, no Enem não dá para nem ter noção, mas nos nossos vestibulares, os últimos anos seguiram tendências, né, de contra o negacionismo, a favor da ciência, agora nos últimos anos em relação à pandemia e o que isso gerou nas pessoas. Agora eu acho que o foco, por causa da Semana de Arte Moderna de 22, vai ser... Inclusive, por exemplo, você pega uma prova da Unesp, onde é uma prova temática. Então você tem assunto de todas as disciplinas sobre um mesmo assunto. Vocês podem ter certeza que um desses temas principais da prova é Semana de Arte Moderna. É a pergunta que você fez. Qual é o legado que eles não deixaram? Eu vou falar que você acertou. Deixa eu complementar, Giló. Talvez uma dica que você tenha falado mesmo, são as consequências da Semana de Arte Moderna na arte brasileira por muito tempo. Então, tropicalismo é uma coisa para ficar ligado. Cinema novo, já caiu, é um tema bem pertinente a esse vestibular agora. O Enem não dá para saber mesmo, agora ele deu uma... Antes a gente fala, acerta todo ano, mas a gente ficava vendo as provas, sabia mais ou menos que ia cair, né? Mas eu já comentei várias vezes, o Colete tem, se eu não me engano, uma meia dúzia de faculdade. Mas o mais importante, além de física, ele é historiador. Então, se o Colete, eu sei que você está aí quietinho, mas se for para uma questão, você chuta, sim, o que seria nessa época, né? Porque perguntar, covardia, né? É uma questão de física, é uma questão de física, não, aí já é covardia, né? Mas se você falar assim, olha, lá, nesse tema, no começo do século, em relação à Semana da Arte Moderna, tem alguma coisa que você poderia citar? Ele é formado em História, viu, gente? Não é pouca coisa não. Eu acho que o que eles falaram, essa coisa de ruptura, de quebrar tendências, é uma constante. A gente sempre quer romper com a geração anterior, né? Só que às vezes o romper com a geração anterior chega nesses casos e começa a defender umas coisas absurdas, né? Mas a proposta, vocês me corrijam, a proposta do modernismo era de exatamente dizer o seguinte: eu vou construir, mas o que é moderno? É você desconstruir e construir novamente. Não era isso o seu fator? Você sempre, na verdade, você levanta, mas você destrói, mas você constrói coisas novas. Posso dizer assim? Não, você me corrige. Na verdade, a primeira geração, eles negam completamente. Eu não quero romper mesmo, não importa. Estão rompendo. Tanto é que eles chamavam os parnasianos de cadáveres de pé. Tá morto. Só enterra essa desgraça que não contribui para nada do que a gente está fazendo agora. Mas o que vem antes do parnasianismo? Você tem o realismo, aí você tem junto o parnasianismo e simbolismo. E antes do realismo? Romantismo. É o romantismo. Então, se você pegar o romantismo lá atrás, ele tem muito... É porque eu estou pensando no Schopenhauer aqui. Olha onde eu tô indo. Entendi. Vixe, Maria. Eu tô indo lá no Schopenhauer. Só eu que viajo. Porque o Schopenhauer, ele é o cara que rompe com o pensamento moderno, o pensamento moderno que eu falo, é o pensamento da história moderna, né? O iluminismo, a autonomia do homem racional. O Schopenhauer é o primeiro a falar o quê? Espera aí, nós não somos isso. Nós também temos os nossos desejos, nossas vontades, nós temos o nosso lado irracional. E se você pegar as vanguardas... Então, mas assim, quem vai aproveitar isso do Schopenhauer é o realista. E como é que o realista vai reproduzir isso? Eu não confio no homem, então. Um homem é um ser fadado... Não, mas aí que tá. Mas o Schopenhauer, quando ele fala isso, ele fala que a arte é libertadora. Porque a arte, o homem... É quando o homem consegue ser o que ele é, a sua essência. Sim, mas ele consegue expressar os seus desejos sem mascarar. Perfeito, mas o que o realista vai usar disso?
ele vai falar assim, ó, eu ele quebra a idealização e fala assim, eu não confio no homem. Só que ao invés dele vir pro trágico realista, ele vem a partir da ironia, que é o que Machado faz, é o que o Eça de Queiroz faz, tá certo? Mas você não acha que as vanguardas, aí pode ser você também, que as vanguardas, de certa forma, é a materialização na arte desse rompimento com o Schopenhauer? Porque depois do Schopenhauer vai vir o Nietzsche, vai vir o Freud, Marx. Dele de ser moderno, deixa eu falar, dele de ser moderno. Não é esperar você. Vamos lá, fala assim, novas culturas assim, vai se construindo, depois, na verdade, vai se abandonando, vai construindo. Isso já não é moderno, do ponto de vista, quando eu falo destruir, é na verdade você fazer novas. Eu estou tentando, eu estou concordando com você. Mas vai depender. Não, mas você também estou concordando. Ó, não, mas o que vai acontecer é o seguinte, vai depender de qual vanguarda europeia. O Bim vai falar melhor do que eu. Por quê? O que acontece é o seguinte, as vanguardas começam a pipocar a Europa fora, cada um num país específico, tá certo aqui, por conta de um contexto específico. É isso. Aí a hora que você falou assim, ó, destruir para construir, me vem na cabeça na hora do dadaísmo. Eu falo da história, a essência do modernismo. É esperar, você sempre constrói, o modernismo já espera, na verdade, o que eu for construir hoje, amanhã vem uma outra, faz uma outra coisa nova e assim por diante. Isso eu falo assim, as coisas não são instantes. Ele já está preparado, o pensamento modernista, então esse é o meu entendimento. Que as futuras gerações vão vir. Mas eu acho que eles não pensaram nisso não. Tanto é que o próprio Mário de Andrade, ele fica triste quando eles quebram o que ele tinha feito. Você mesmo falou da carta que ele escreveu. Então, assim, ele não estava preparado para ser negado depois. Eu acho exatamente uma outra reportagem dele, uma outra carta, ele falando sobre essa desconstrução que é ser moderno. Ele fala, bom, aí eu gostaria depois... Então, é nessa questão da desconstrução que eu quis falar do negócio do Nietzsche. Eu tô achando que não está viajando muito. Tá. Vamos ver aqui, que aí depois... Do Nietzsche, não, do Schopenhauer. Mas assim, para fechar isso, assim, talvez esse assunto assim, é que realmente o moderno ele quebra o tradicional. Então, os vestibulares vão trazer mais ou menos essa linha mesmo. Os modernistas eles rompem com o passado. Todas as vanguardas europeias e que eles vão romper com o passado. Aquela historinha lá, o Picasso lá na Europa ele é preso quando a Mona Lisa, né? Eles roubam a Mona Lisa, porque os caras falavam tanto mal, era um símbolo na verdade do Renascimento, tal, né? Do clássico, né? E aí que acabou sendo preso, mas não foi ele que tinha roubado. Mas é isso, rompeu. Hoje eles jogam sorvete. E eu vou querer terminar o seguinte. Então, para cada um aí, qual é a lição que a Semana da Arte Moderna, depois de 100 anos, qual é a lição que a gente pode ter sobre esse movimento? Hoje, em 2022, né, qual é a lição que a gente pode ter sobre esse movimento, depois de 100 anos? Bom, eu vou retomar aquilo que eu tinha falado que essa galera do hip hop está fazendo, que é fazer uma arte brasileira para o brasileiro, para o povo mais simples, para o povo direto, para todo mundo entender. É trazer essa nova visão, esse novo jeito de falar, é colocar eles, politizar, é trazer essa visão, é levar a arte e ensinar para eles que isso é arte. Eu acho que isso é legal. E você vê você vê a briga disso hoje na questão do social, a galera que briga, por exemplo, lá não só de oficinas de hip hop, mas o fazer o grafite, a dança agora que eles estão trazendo, essa dança de rua, a tal da street dance, junto com outros movimentos lá atrás. Isso é puro, o modernismo fez isso. O modernismo fez exatamente isso. Ele fala que ele busca lá no romantismo, ele quebra, porque e a grande briga e a grande birra deles era o parnasiano fazer arte para uma meia dúzia entender. Pô, velho, você está escrevendo de um jeito que isso não representa o nosso povo. Mas aí, pensando o que você falou, a diferença seria que antes era uma elite tentando se aproximar do povo. Agora é o povo fazendo para o povo. Você tem toda a razão. É isso Jonas, mesmo, porque ele veio lá de comentário você tem toda a razão. Mas isso que a gente pode tirar. Porque a elite agora não quer trazer. A elite fala que o grafite é sujeira. É vandalismo. Eu acho assim. Mas já há uma mudança agora, né, nesse momento. Mais ou menos, você ainda tem essa briga muito grande, né? É muito recente. Mas tem mais espaço agora. Então, deixa eu falar uma coisa. Concordo. Emicida foi a minha dica do ano passado. Eu já tava vendo as coisas que Não vem roubando a dica, não. Não, mas ele ano passado. Eu não falo nada quando ele fala aqui. Eu já tinha falado. O Capinha assistiu a tua aula de dica no ano passado, né? Deixa o Jonas
Jonas conclui. Eu penso que a Semana de Arte Moderna representa a consolidação da identidade nacional. Então, se você se sente brasileiro, o acreano se sente brasileiro, o cara do Rio Grande do Norte se sente brasileiro, é porque nós temos uma identidade. E a consolidação dela é a partir da Semana de Arte Moderna. A discussão que eles trouxeram fez com que o brasileiro passe a se pensar como brasileiro e comece a buscar a sua identidade e não essa cópia do europeu ou de quem é de fora. Mas é a mesma coisa, na verdade. Para mim, eu falo isso na aula, né? Identidade. Para mim, a palavra de modernismo é criar essa identidade. Se você pegar nas artes visuais, que é a minha praia aí, o povo brasileiro está na obra. Isso não tinha acontecido dessa forma ainda, né? Então, sim, você vai ver o trabalhador, onde falou, sei que é uma repetição, assim, mas é isso. Para mim, a palavra também é identidade, assim, essa libertação mesmo. Quem somos nós na arte? O que a gente pensa? O que a gente vai colocar nessas obras, na escultura, na pintura, enfim. É a identidade mesmo, nacional. E o que é ser moderno? Difícil. Depende. Depende do contexto. Depende Mas é a palavra. Aí o professor de física... Mas isso é resposta de aluno. Presta atenção. Depende, não. Você não aceitava a resposta, depende. Peraí, não. Sim, então eu você... vou jogar para física agora. Sim. Depende da sua perspectiva. Eu posso responder? Hoje, ser moderno hoje é ter compaixão. Não, mas eu não preparei nada disso. Não, eu pensei nisso agora. Aproveita também. Gente, é um gordinho muito fofinho. Não, mas se você parar para pensar, nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas são tão egoístas, tão individualistas, onde todo mundo está tão preocupado com o eu e com o ter. A ideia de compaixão é uma ideia de ruptura. Hoje. Você quer dizer? Se o moderno é romper com o que está acontecendo, nada mais moderno do que você parar e entender o outro, para olhar para o seu umbigo. Entendi. É nesse sentido. Os professores falaram, mas eu tinha comentado, se alguém de vocês queira fazer algum comentário, alguma pergunta para os professores, por favor. Opa! Eu vou ter uma aqui. Tem que se apresentar, nem da última vez? Por favor. Então, beleza. Meu nome é Gabriel Melo, terceiro ano B, e minha pergunta é o seguinte, ele foi um movimento muito da elite, elitizado, mas ao mesmo tempo com um ponto de vista social. Isso. Como é que foi a aceitação das classes mais baixas da sociedade? Em primeiro momento e depois? Chegou nas classes mais baixas esse movimento? Eu vou pensar o seguinte, bacana. No Brasil, hoje, se a gente falar que vai ter um salão literário ou um movimento artístico, como que isso chega até a população mais baixa? Não chega. Imagina em 1922. A ideia é essa. A classe trabalhadora, operária de São Paulo, pensando em São Paulo. No restante do Brasil, é difícil você achar que a população comum chegou a conhecer que estava acontecendo aquilo. Não tinha noção do que estava acontecendo. Entendeu? É difícil. E ali. Não, os jornais mesmo, eles abriam a seção do jornal para você mandar uma carta, mas para criticar, né? A seção desse jornal está aberta, você criticando a semana de mas eles vivem numa época do instantâneo. Então. É isso aí. As pessoas, mas eu estou complementando, as pessoas não tinham noção. E quem tinha noção já achava ruim antes de ver. Não conhecia. Na verdade, a Semana da Arte Moderna era assunto proibido para ser falado em casas de família, principalmente na frente de mulheres e crianças. E outra coisa, era assim. Quem? Exatamente isso. Escândalo, lembra disso? Eu falei sala de aula. Era assunto proibido, é isso. Então, assim, não chegava no pobre, você pode ter certeza. Não, mas é isso, na verdade, essa elite também, que mandava os filhos estudar na França e tal, eles se sentiam ultrajados no seu gosto popular, porque qual que era a ideia de arte? O Renascimento. Essa era a ideia. De repente veio uma galera e falou, não, peraí, rompeu, isso não é arte mais. Então, por isso que as quadras da Neta Malfatti chocaram pelas cores, pelo jeito de pintar, e a gente tem que lembrar também que vem uma mudança na Europa da fotografia também ali, né, do lance do impressionismo, depois do fauvismo. E aqui chega isso tudo mais tarde, chegou um pouco tempo depois, né, essa elite
se sentir ultrajado nos seus gostos. Você tem um domínio, né? Como que você domina uma população? Então tá, deixa eu tentar responder o Gabriel um pouco mais técnico. Na primeira geração, você não se aproxima dessa população. Tanto é que as mudanças, elas são muito mais consistentes aonde? Na poesia e na arte, ou seja, elas são técnicas, é isso. Tanto é que o que aconteceu? Você tem no primeiro momento, a palavra é essa, um rompimento do artista com a população. Você não conseguia de maneira alguma, tá certo, ter essa identificação. Onde você tem, tá, aqui o resgate do público na segunda geração. Quando você chega àqueles regionalistas, quando você tem o Graciliano Ramos escrevendo Vidas Secas e usando a linguagem que o cara usava. Quando você tem o Jorge Amado, que escreve a história de menino de rua e coloca palavrão como é falado no dia a dia. E o Jorge Amado, que quando eu era criança, eu ouvia por aí que o Jorge Amado não é um bom. Por quê? Porque ele é popular. Porque ele xingava demais. Porque ele é popular. A gente confunde falta de qualidade com popularidade. Então, onde você tem o resgate do público é na segunda geração. Por quê? Porque aí você tem o predomínio da prosa, que queira ou não, se consolidou. Aluno fala isso todo dia em sala de aula. É mais fácil ler livro em prosa do que poesia. E aí você traz essa linguagem regional e a vida do sujeito que está lá. E aí você tem uma aproximação desse público. Na segunda. Na primeira é a elite. Ele está brigando, está defendendo, ele quer fazer próprio povo, mas está restrito a uma elite. E outra, só para complementar o que estava falando aqui, o que acontece hoje na música, por exemplo, com o rap, por exemplo, né? Que você não vê, você vê um pouco mais agora, né? Mas ainda é pouco. Mas antes, como é que as pessoas se comunicavam, né? Você vai na periferia de Pernambuco, de qualquer cidade lá, Recife, de São Paulo, Rio de Janeiro, esses meninos se vestem igual e cantam as mesmas músicas, né? Como que eles não tinham espaço também. Quem é a elite, essa elite que domina os meios de comunicação, não deixava de chegar. Porque. E se apropriou, talvez, do funk, que foi mais fácil, né? Sim. Não é bonito, não é uma crítica assim, mas começa hoje com uma mudança, assim. Mas, igual o Jonas falou, eu não gosto de rap, eu não gosto de ouvir, porque eu não gosto de música. Mas, enfim, a gente precisa gostar de tudo. Mas a gente também não gosta, tem o mesmo problema que eu. Não, mas eu então, sou apaixonado. Mas é o respeito de precisa existir, né? Eu não gosto de tudo que eu ouço também, mas essas coisas precisam, porque é a voz de uma... Não, eu não escuto, porque eu não gosto da coisa, mas eu defendo até a morte. Isso, é isso. Porque essa é a importância cultural. Não, às vezes os alunos falam na sala de aula, né? Você está defendendo isso, mas você não, eu defendo que as pessoas têm o direito de ter esse pensamento, né? Respondeu? Alguém mais? Respondido. Certo? Podemos encerrar? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Que a gente tá lindo? Bom, então podemos encerrar. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, tá? Bim, Kleber Luiz Damasceno, né? Fiquei sabendo ontem o nome dele. Prazer, viu, Kleber? Roberto Tadashi. Roberto Tadashi. Cara, se a gente começar a chamar um outro Kleber, Roberto e Rodrigo, fica difícil. Bom, Jonas, obrigado também, viu? A sua participação, agradeço imensamente. Esse aqui é o nosso prato da casa, né? Eu não falei nada. Mas obrigado por capim. Bom, eu vou ficando por aqui. O Novo em Debate é uma produção do Novo Colégio. A todos, então, até a próxima, se Deus quiser. Até.